Estamos de volta com um grande debate para te dizer que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, negou hoje um pedido da oposição e abriu caminho para a base do governo ter maioria na CPMI, que vai apurar os atos do dia 8 de janeiro. Quem vai explicar essa história para a gente é a Caroline Rosito, lá de Brasília. Oi, Carol, boa tarde para você. Oi, Luciana, boa tarde para você, boa tarde a todos. Resposta que estava sendo aguardada desde o início da semana, né? A gente estava acompanhando esse assunto aqui no Congresso Nacional. Bom, o líder da oposição no Senado, o senador Rogério Marinho, e também o Partido Novo, tiveram então essa resposta de Rodrigo Pacheco em relação ao questionamento deles, em relação à tentativa, aquela manobra de Randolfo Rodrigues de mudar de bloco horas antes da leitura do requerimento de instalação da CPMI do 8 de janeiro, né? A oposição não concordou com a manobra que foi feita, então, pelo líder do governo para tentar ganhar uma vaga a mais ali no bloco petista e, consequentemente, tirar uma vaga, então, do bloco do PL. Com a definição, o governo deve garantir pelo menos 12 a 15 vagas dentro do colegiado. A oposição, que era a principal defensora ali dessas investigações, deve ficar em um número menor, com 9, por exemplo, indicações, e o restante, para somar as 32 vagas dentro do colegiado, serão representados ali por partidos independentes. Na decisão, Rodrigo Pacheco justificou que sim, os blocos poderiam ser formados ou alterados até a hora da leitura do requerimento que aconteceu ainda em abril, ou seja, a manobra feita por Randolfo Rodrigues foi considerada constitucional. Em resposta, depois dessa decisão que foi publicada no Diário do Congresso Nacional hoje, Rogério Marinho disse que pretende recorrer à CCJ do Senado, mas que não vai deixar de indicar ali os membros que vão compor o colegiado, já que Rodrigo Pacheco determinou que a partir de agora os líderes partidários façam essas indicações. A expectativa, Luciana, é de que a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro comece, de fato, seja instalada já na semana que vem. A gente segue acompanhando. Volto com você. Muito obrigada, Carol. Eu continuo com um tema que tem a ver com os atos criminosos do dia 8. Uma professora de medicina veterinária da Universidade Estadual Paulista foi demitida por ter participado dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro em Brasília, quando radicais invadiram, você viu, e depredaram dependências do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Sandra de Moraes Jimenez Bosco teria divulgado no perfil do Facebook um chamado para a caravana que saiu de Bauru, no interior de São Paulo, em direção à capital do país. A publicação foi apagada, mas a docente foi apontada como uma suposta organizadora da excursão. Nas redes sociais, Sandra se manifesta como entusiasta do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela não está entre os que foram presos em Brasília, explicando, e agora figuram como réus perante o STF. Segundo o advogado Rodrigo Saliba, o fundamento usado pela Unesp é de que os atos que ela cometeu recaíram na proibição contida no Estatuto do Servidor de proceder na vida privada de forma que se honre a função pública. Em nota, a Unesp diz que o processo disciplinar respeitou o princípio constitucional da ampla defesa. Usando esse exemplo da demissão da professora, eu vou perguntar então aqui no debate: posicionamentos políticos justificam demissões? São situações como essa ou diferente? Aqui para debater comigo eu tenho, você sabe, a Samantha Maier, que já estava aqui, e chegou quem? Chegaram Vinícius Poit, Gabriela Araújo e o nosso convidado Lênio Streck. Vamos lá, Lênio, eu vou começar por você agora. Esse caso, especificamente, ele representa outros casos? A pergunta é, esses posicionamentos políticos justificam demissões? E nesse caso, ele tem diferença de outros? Bom, oi Lu, Samantha, Vinícius, Gabriela. Esse é um caso de carteirinha, né? É um easy case. Se nós vamos brincar um pouco assim, vamos nos reunir com a família, fazer um pouco como o Barroso fez ontem num voto que ele fez. Vamos nos reunir na sala e falar com a família e reunir todo mundo e dizer assim, vem cá, você é professor de uma universidade pública, você insufla golpes
você é contra a democracia, você quer os militares no poder, você quer isto. Quer dizer, você pode continuar lecionando para as pessoas? Essa pessoa tem idoneidade, etc.? Claro que não. Uma coisa é opinião, outra coisa é cometer, e para mim ela cometeu atos ilícitos que, aliás, não sei se ela já está processada ou não criminalmente. Se ainda não estiver, Houston, vamos lá, processe-se-lhe, para usar uma boa mesóclise, né? Porque se ainda não foi processada criminalmente, está saindo barato a demissão. Muito bem, eu sei que ela já falou, mas como ela está aquecida e está fazendo várias anotações aqui ao meu lado, vou passar para a Samantha, que eu já sei que ela tem aí coisa para falar. Vai, Samantha. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Gabriela, boa tarde, Poit, boa tarde, Lênio. Bom, eu fico me perguntando, depois da fala do professor Lênio, se ter opinião agora é crime. Vamos fazer uma distinção. O que ela fez foi uma postagem, não há, pelo menos na reportagem que nós verificamos, nenhum indício que ela tenha efetivamente participado dos atos de 8 de janeiro. Se ela efetivamente participou dos atos de 8 de janeiro, ela tem que responder por isso, mas ela não consta nem como investigada e nem como ré no processo que tramita no Supremo Tribunal Federal. Portanto, me parece que foi só uma postagem. O que eles alegam é uma quebra do que seria o Estatuto do Servidor, como proceder... Oi? Só uma postagem? Ela faz uma postagem convocando para os atos de 8 de janeiro. Agora, você não tem como saber se ela, nos atos de 8 de janeiro, se ela era favorável a invadir ou não. Isso não tem como saber. Muitas pessoas não sabiam, Lênio. Eu não posso ir por achismo. A gente vive num Estado democrático de direito. Eu tenho que comprovar. Eu posso não concordar com o que você diz, mas eu não posso tirar o seu direito de dizer e o direito da pessoa se manifestar. Mas ela queria. E ela não pode fazer isso nas redes sociais? Não pode. Ela não pode fazer isso? Ela não pode. Ela não falou isso em sala de aula. Como é que você demite alguém se ela tem uma postura na sala de aula e na vida pessoal dela outra? Então nenhum professor universitário vai poder se colocar politicamente. Então muitos vão ser mandados embora. E contra a democracia, não. Mas se ela estava apenas fazendo uma manifestação, o direito de manifestação está assegurado na Constituição. Se ela, que é o que eles estão colocando, olha a diferença que eu faço, Lênio. Não deixa fazer isso. Samantha e Lênio, deixa eu tentar organizar aqui. Vou tentar ouvir a Samantha agora, com um pensamento completo, e depois vou jogar para o Lênio, e depois eu faço com o Poit e Gabi, que parecem tão bem calmos aqui, né? Então... É porque, na verdade, eu não estou contra o que o Lênio está dizendo. O que eu faço é uma distinção. O direito de manifestação é um direito que está assegurado na Constituição. Ponto. Se ela só postou que existiria um ato do 8 de janeiro, postou e depois tirou, e ela de repente convocou e não sabia, vamos dar o princípio da presunção de inocência, que ia ter o golpe, ok. Agora, se ela financiou, se ela participou, Lênio, ela tem que responder criminalmente. Até agora, do que a gente tem de dados, ela não está como indiciada e ela não é ré no processo do Supremo Tribunal Federal. O que ela faz na vida privada é uma coisa. Agora, se eles entenderam, e aí eu digo que teve um processo administrativo onde foi assegurado ampla defesa e contraditório, e entenderam que o que ela colocou na vida privada vai contra o dever, não é, da atividade pública, isso é uma questão de interpretação. Agora, ela tem um posicionamento político, não a deslegitima para dar aulas. Ela está dando aula de medicina, ela não está dando aula de política. Agora eu pergunto, qualquer professor hoje não pode ter um posicionamento político em sala de aula? Eu não acho que seja o mais indicado, mas a gente já sabe que isso ocorre e nenhum deles vem a ser punido. Agora eu não posso admitir, se eu sou favorável ao presidente eleito, eu posso me manifestar. Se eu sou contrário, eu não posso? Então a gente vive uma ditadura. Eu gosto muito daquela expressão. Não é? Assegurar a liberdade de expressão é assegurar o direito do outro de dizer o que você mais odeia. Assegurar o direito do outro de falar o que você gosta é muito fácil.
Muito bem, enquanto vocês estavam aí discutindo, eu pedi aqui para tirar uma dúvida se ela participou ou não. Vou até ler a íntegra da nota da Unesp, porque é importante para esse diálogo aqui. Em relação à pena de demissão aplicada à professora, o Instituto de Biociências do campus, estou resumindo, tá, gente? Foi caracterizada infração disciplinar de natureza gravíssima após criteriosa apuração ocorrida no âmbito do processo administrativo disciplinar instaurado pela universidade em decorrência de participação da docente nos atos do dia 8 de janeiro. É isso que a nota diz. Então, segundo a nota, ela participou. O referido processo foi iniciado no dia 10 de janeiro e respeitou o princípio constitucional da ampla defesa, que foi atestado pela assessoria jurídica da universidade e propôs ao reitor a demissão da servidora após a constatação da violação de deveres funcionais previstos no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado. A servidora tem o direito de recorrer da decisão no Conselho Universitário. Dúvida sanada, ela participou dos atos, segundo a nota. Vou ouvir o Lênio rapidamente, porque eu quero também passar esse debate aqui para eles. Vamos lá. A Samanta é inteligente, sabe? Ela tá dando ela quer me dar um drible hermenêutico, um drible... É só porque você é professor de hermenêutica, Lênio. É um drible ela quer me dar. Por quê? Uma coisa é opinião política, outra coisa é uma opinião terrorista, algo parecido. Isso não pode. Ela diz dos 2 corpos do rei, 1495, Gaiato inventou uma história, o rei bebia muito e andava nos meretrícios, aí o cara disse assim, um corpo é o corpo físico do rei, outro corpo é o espiritual. Aí, porque não dava para aguentar mais o rei. Assim, mais ou menos, a Samanta está dizendo, quer dizer, uma coisa é a médica professora, outra coisa é na sua vida privada. Ela é golpista na vida privada e médica. Aí não dá, né? Seria semelhante, a gente trouxe alguns casos aqui, eu não sei se eu vou acabar jogando mais gasolina nessa fogueira, mas a gente trouxe alguns casos aqui de professores defendendo o nazismo em sala de aula, muitas vezes. Eu não sei se eu estou trazendo algo muito radical, mas parecido. Vamos lá, vou ouvir agora, Poit, vai. Primeiro, boa tarde a todos. Lênio, Gabi, Lu, Samanta e todos vocês que estão acompanhando o grande debate aqui na CNN. Eu, lendo a reportagem, escutando a discussão que me antecedeu, pelo menos na reportagem, não diz que a professora convocou para dar um golpe, convocou para destruir as instituições públicas, convocou para invadir. Diz que ela anunciou que ia ter uma caravana indo para protestar lá em Brasília. Quantas vezes eu não vi caravanas chegarem em Brasília para protesto? Então, se ela falou, olha, pessoal, estou juntando ônibus, vamos lá, porque é importante a gente falar a nossa opinião, levantar a nossa bandeira, exigir o que a gente quer exigir de protesto, eu não vejo problema nisso. Por isso, Lênio, eu vi a discussão e falei, não, peraí, mas acho que a gente está falando de coisas diferentes. Ninguém concorda aqui, Lênio, eu não concordo, e a Samanta está sentindo com a cabeça aqui do meu lado, ninguém concorda. Se ela botasse um post, ó, vamos cometer um ato terrorista, vamos invadir e quebrar tudo, a gente não concorda também. Aí eu acho que é muito mais grave. Diferente de convocar somente para uma manifestação. Número 2, eu vou acreditar na apuração da faculdade, né, que deve ter uma diligência séria, deve ter feito algo correto e que ela tenha amplo direito de defesa. Porque se ela participou, de que forma ela participou? Participou somente organizando o ônibus para ir para uma manifestação legítima? Ou participou fisicamente lá? Ela estava lá? Ou ela participou organizando o ônibus? Eu não sei. Ela convocou para um golpe, convocou para um ato terrorista, para uma invasão de instituições públicas? Ou não? Foi só para uma manifestação? Eu não sei. Então vou acreditar na opinião da instituição, que a gente tem que acreditar que a Unesp, que é uma faculdade super respeitada no estado, de excelência em Botucatu, e eu conheço bem o trabalho da Unesp, fez a diligência correta. E número 3, para te ajudar, aqui na reportagem da CNN é bem claro dizendo que ela não está entre os presos em Brasília. Sim. E não figura como ré. É mais um indício para a gente tomar cuidado para não tomar conclusões precipitadas. E número 3, gente, aí é sobre o servidor público. Eu fico sempre pensando qual que é a função do servidor público.
tá, no seu ato de servir a população, na minha opinião, tem que servir o povo, servir o Estado, servir a sociedade, não servir um político, certo? Seja ele servidor público de uma faculdade ou não. Então, na minha opinião, se porventura ela interfira ou tenha conflito do seu posicionamento pessoal com o seu ato de servir, aí fica ruim. Eu não acho legal. A mesma coisa que a gente vê em campanha, gente. Eu, como deputado federal, rodava o estado inteiro, conhecia prefeito para lá, prefeito para cá. Alguns prefeitos, não, deputado, olha, muito bom o que você fez aqui. Próxima eleição, conta conosco. Mas conta conosco como, rapaz? Eu quero que a sociedade conte com você. Não, nós vamos botar a máquina, sabe? Quem já não escutou isso? Vamos botar a máquina para trabalhar. É botar os funcionários públicos que estão a serviço desse prefeito para trabalhar para alguém. Não pode fazer isso, gente. Tem que servir a sociedade. Então eu estou colocando este ponto para contrabalancear aqui. Porque se a professora usava da sua posição para influenciar ou para tramar golpe, ou não sei o que, aí há de concordar que é muito ruim. Mas não é isso que está escrito na reportagem, não é isso que a gente tem conhecimento até o momento. Bom, a reportagem diz que ela participou dos atos, ela fez uma publicação, depois ela apagou a publicação e que a universidade instaurou um inquérito interno, que a gente está agora no mês de maio, então teve um tempo aí, foi instaurado no dia 10 de janeiro, então a gente tem aí um tempo razoável para a investigação e chegaram à conclusão de que ela deveria ser afastada. O que eu coloco na mesa aqui também? A gente tem que lembrar que na época dos atos de vandalismo no dia 8, nós vazamos aqui muitos grupos de WhatsApp que combinavam também a ida para Brasília, também com o intuito de fazer os atos de golpe. Muitos dessas combinações já existiam. E aí também a gente não sabe se essa pessoa estava ou não envolvida, em qual situação seria essa. Mas, como disse o Poit, tem o lado da universidade que diz investigar e que a gente tem que confiar. E tem o direito à ampla defesa que é dado à professora, né? O Samantha me pediu para falar. Samantha, posso deixar a Gabi? Claro, não, sempre. Gabi, eu não te esqueci não, Gabi. Você é marcante das nossas vidas. Eu sei que você não falou. Vai, Gabi, primeiro, depois eu deixo a Samantha. Bom, primeiro, boa tarde, Lu, Samantha, Poit, Lênio, professor Lênio. Que prazer estar aqui com você hoje nesse debate. E a todas e todos que estão nos assistindo. Bom, em primeiro lugar, né, eu acho que a matéria, a nota da Unesp talvez não esteja tão completa, né, então eles dizem, olha, a gente averigou, né, em sindicância interna que ela efetivamente participou de alguma forma dos atos do 8 de janeiro. Então eu acho que a gente tem que fazer uma distinção. Eu entendo que, obviamente, professores, professoras, funcionários públicos podem ter posições político-partidárias na sua vida pessoal particular, porque isso faz parte da cidadania, do exercício da cidadania. A pessoa, quando passa a ser funcionária pública, ela não deixa de ser cidadã, né? Então, o direito de votar, ser votado, de opinar politicamente, é algo que vai carregar, né, mesmo sendo funcionária pública. Mas não é o caso em questão, não é isso que a gente está discutindo hoje. Hoje está discutindo um crime. Então, funcionários públicos não podem cometer crimes e também tem outros deveres disciplinares que eles devem seguir, como, por exemplo, moralidade administrativa, né, o princípio da finalidade. Ainda mais sendo uma professora universitária, ela é um exemplo, ela é um modelo que é seguido pelos alunos, né? Ela tem uma posição de hierarquia. Então, uma professora que supostamente incitou crimes contra a democracia, crimes contra a Constituição, ela sim está falhando com o seu dever funcional, né? Então, a administração pública não necessariamente segue a legislação penal, né? Não necessariamente uma pessoa que é condenada criminalmente, presa, né? Que segue o inquérito penal, ela vai ser ou não demitida com base no inquérito penal. Os rigores da administração pública, às vezes, são até muito mais sérios do que os rigores da lei penal, né? Porque é isso, tem o princípio da moralidade administrativa. E no caso dela, eu acho que o advogado, embora ele tenha manifestado que ela tenha sido, né, condenada por infração a deveres do funcionário de não proceder à vida pública e privada na forma que dignifica a função pública, eu dei uma estudada aqui no Estatuto do Servidor Público do Estado de São Paulo. E o motivo, para mim, o que parece, diz aqui o artigo 257 do Estatuto. Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público, que foi o caso dela, uma pena gravíssima, ao funcionário que
praticar ato definido como crime contra a administração pública ou atos previstos nas leis relativas à segurança e à defesa nacional. É exatamente o caso dela. Ela incitou ou participou, como diz a nota da Unesp, de crimes contra o Estado Democrático de Direito, contra a segurança nacional, contra a defesa nacional. Então, imagino que não tenha sido apenas porque ela não se conduziu na vida privada de acordo com a moralidade administrativa. Foi algo muito mais grave do que isso. Muito bem, Samantha, rapidamente para a gente poder passar de tema aqui. Só para provocar mais uma vez o professor Lênio, eu não posso falar que foram atos terroristas, né? Não se enquadra na legislação de terrorismo, que eu tenho que ter motivo de xenofobia, discriminação e preconceito. Você sabe disso. Não faz isso comigo. Eu disse terrorista no sentido sociológico, você sabe disso. 1 mais 1 são 2, se eu disser que é 3 é porque estou sendo irônico. Muito bem, vocês estão aqui provocando um ao outro, mas eles são amigos, tá, gente? Só para explicar aqui para o pessoal da TV que vai achar que vocês estão brigando.